Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Roma Locuta, este podcast de evangelização, de conteúdos católicos, para o bem da igreja, para o seu bem, para o seu conhecimento católico. E hoje eu estou muito feliz porque, além de estar com alguém que é uma referência de ministério, para mim é um grande amigo. Eu quero acolher o Padre Otair Cardoso, meu grande amigo. Seja bem-vindo, meu irmão. Vamos bater um bate-papo aqui hoje. Muito obrigado, João, pela acolhida. Primeira vez, né? Primeira vez aqui no seu podcast. Estou muito feliz de acolher o senhor aqui. Uma alegria sempre. É uma família que nós construímos, né, dentro da igreja também. Nós somos irmãos no ministério, obviamente, na ordem do diaconato. O senhor hoje presbítero, que tem ajudado muitas pessoas. Seja bem-vindo, então, a esse episódio. Então, depois da vinheta, nós vamos bater um papo. Eu nem vou falar para você o tema, embora já esteja aí na descrição, mas nós vamos falar hoje de um assunto bem importante para todos nós católicos. Depois da vinheta. Sejam muito bem-vindos, então, ao Roma Locuta. Já apresentei para vocês o nosso convidado, Padre Otair Conclave. Essa é a palavra, sem introdução, sem pergunta. Conclave. Muito bem. Acho que a palavra conclave, acredito que seja uma palavra que está sendo veiculada com muita frequência nesses últimos dias, João Vitor. Sem dúvida. Justamente porque os olhares se voltaram para a Cidade Santa, né? Para Roma, especificamente no Vaticano, e as pessoas se perguntam o tempo todo quem será o sucessor de Pedro, quem será aquele que vai assumir a cadeira de Pedro. Então, é um misto de ansiedade com curiosidade. Sem dúvida, tem muita curiosidade, muita ansiedade. Normalmente as pessoas começam a fazer aí as suas especulações sobre quem será o novo Papa, como será. As comparações são inevitáveis, né? Porque aparece sempre, as comparações começam a ter como referência o Santo Padre falecido, Papa Francisco. Então você começa a tomar as referências do Santo Padre para poder apostar em quem será o novo sucessor. O ser humano tem medo de mudança, né? Nós temos uma tendência a temer a mudança, não é verdade? De fato. Mudança assusta. Quando se pensa em mudar, logo nós já imaginamos que vai haver uma descontinuidade daquilo que estava sendo realizado. Eu acredito que a mudança ela é importante. Embora ela cause e provoque medo em nós, eu não digo em todos, mas embora ela provoque um certo medo, uma certa insegurança, ela é importante porque traz novos ares, novas perspectivas. Mas a palavra conclave, isto é, com chave, ou fechado às portas, né? É até interessante que o senhor falava assim, essa palavra com chave, se a gente não tomar cuidado, as pessoas interpretam errado. Sim, né? Na realidade, para a nossa língua portuguesa, isso é preciso sempre chamar a atenção. Quando nós falamos, a palavra tem origem no latim, cum clave, né? Cum clave. Então você, evidentemente, se fizer a junção, aportuguesando, conclave, como nós falamos, então é sempre importante lembrar que essa expressão pode dar entendimentos outros, ou algum engraçadinho pode brincar com a palavra e dizer, olha, esse é um conchavo. Então, na realidade, é importante destacar a seriedade, né, do conclave. O conclave não é apenas uma reunião de bispos, ou melhor, de cardeais, em torno de um tema da eleição do Papa, mas o conclave é um momento em que toda a igreja é convocada a fazer também a sua oração, a participar por meio da oração deste conclave. Nós todos somos convidados a invocar o Espírito Santo para que ilumine, dê discernimento aos cardeais que estarão envolvidos nesse processo eletivo, para que eles possam, de fato, eleger aquele que vai assumir
a cadeira de Pedro, que vai suceder, né, Pedro, que será o sucessor de Pedro, e os diversos desafios que existem pela frente. O interessante é que sempre houve a eleição do sumo pontífice, né? O que acontece é que, historicamente, isso foi mudando um pouco, até porque a igreja foi entendendo uma necessidade de organizar a coisa, né? Não que foi desorganizado lá no início da igreja primitiva, mas tem um contexto na história que isso começou a se organizar, né? Com o Gregório X, o Papa Gregório X. Isso, o Gregório X é aquele que estabeleceu o conclave a portas fechadas, ou que estabeleceu essa reunião dos cardeais que elege o sumo pontífice, o sucessor de Pedro, a chaves ou a portas fechadas, não é? Então, o conclave foi tomando uma organização diferente a partir de Gregório X. Depois o senhor usou uma palavra, especulações. Nessa época também há especulações, né? De que o pessoal estava preocupado, que os conclaves, as eleições estavam demorando, mas isso aí é tudo especulação, né? Eu acredito que as especulações hoje elas são mais intensas, dada ao boom que nós tivemos nos meios de comunicação. Eu usei essa expressão para dizer, hoje em dia nós temos notícias rapidamente, em fração de segundos, nós já ficamos sabendo da morte fenomenal, do Santo né? Padre. Então, a rapidez com que as notícias circulam entre um país e outro, dada o avanço da tecnologia, né? Internet. Uma curiosidade, eu fiquei sabendo, com muito pesar, tristeza no coração, acredita que pelo senhor, justamente pelos meios da internet, né? O senhor muito antenado, e aquele dia eu acordei um pouquinho mais tarde, e aí eu vi a mensagem. O Padre Otaí mandou uma mensagem, eu já vi uma foto escura, né? Luto e tal, e eu fiquei sabendo, era 8 horas. Eu acordei de madrugada naquele dia, na segunda-feira eu acordei de madrugada e a notícia já estava sendo veiculada pelos meios de comunicação. Então, mais que depressa, eu encaminhei para o grupo dos diáconos, pedindo para que os senhores rezassem, né? Aí já avisei a Michele naquele mesmo momento que vi a sua mensagem, e nós já rezamos ali no mesmo momento, ali no nosso quarto ainda, uma Ave Maria, e foi uma notícia que abalou, né, o catolicismo, né, Padre? Todos nós esperávamos que o Santo Padre continuasse o seu processo de recuperação. Verdade. E estávamos todos rezando, a igreja rezando para a sua recuperação. Mas Deus tem os seus caminhos, os seus desígnios, e nós aceitamos, com tristeza, aceitamos o chamado que Deus fez ao Santo Padre. Muitos são os planos muitos são os planos no coração do homem, mas prevalece a vontade do Senhor. De Deus. E hoje nós temos que viver a vontade de Deus, né? Mas fala mais um pouquinho sobre essa questão da organização. Ali, então, Gregório X, ele sente ali, pela situação da igreja na época, essa mudança, podemos dizer assim, bem sutil até. Por quê? Porque a eleição, o pessoal precisa entender, as eleições já aconteciam, né? Não tinha o nome de conclave, mas já ocorria, né? A igreja sempre teve essa graça de ter que eleger os papas. Todo esse processo foi sendo organizado. Nós falamos aqui de Gregório X, porque aparecem nos históricos, né? Nós encontramos sempre que Gregório X foi aquele que organizou essa reunião dos cardeais para a eleição do Papa a portas fechadas, com a intenção de trazer para esta eleição um caráter mais transcendental. Até porque nós laicizamos muito esta realidade do conclave. Quando eu estou falando aqui das casas de apostas, que hoje nós acompanhamos nos dias atuais, estranha, as pessoas fazendo apostas em quem será o próximo pontífice. Tem casas de apostas, você sabe disso, né? Sim, existem casas de apostas, né, que trabalham essa perspectiva, laicizando um pouco o processo. Então, várias especulações, a imprensa toda trabalhando com nomes, vai ser um cardeal polonês, não é um cardeal filipino, não é um cardeal africano, dessa vez vai ser um papa negro. Então, nós temos especulações ao redor do conclave. E é importante que nós, que somos cristãos católicos, apresentemos o sentido verdadeiro do conclave. O conclave não é uma
eu poderia dizer aqui, não é um espaço onde os cardeais estão ali reunidos como um parlamento para se eleger um político. Tem uma diferença, né? Isso é muito interessante. Há uma diferença. É importante nós entendermos que o conclave ele é uma celebração. Tanto é que os rituais realizados, como, por exemplo, a missa de abertura, os cantos que são entoados, nós temos também o juramento que é realizado. Todo o ritual realizado aponta para uma perspectiva transcendente daquele que vai ser eleito como o sucessor de Pedro. É um âmbito espiritual, né, padre? Sim. E nós precisamos entender essa perspectiva. O Papa João Paulo II foi quem escreveu posteriormente organizou um pouco mais a realidade do conclave como ele está hoje, né? Foi praticamente organizado pelo Santo Padre, o Papa João Paulo II. 1996. Se não me falha a memória, isso, em 96, que foi organizado por ele. E ele sempre chamou a atenção para dizer que o conclave não é apenas uma reunião de cardeais, mas ele sempre convocava a toda a comunidade a participar do conclave. De que maneira? Qual é a forma de se participar do conclave? Em oração. Então, toda a igreja é convidada a rezar e participar. Esta é a ação da igreja. Uhum. A ação da igreja é a oração pelos cardeais que estão ali reunidos, invocando a presença do Espírito Santo, para que, iluminados pelo Espírito, seja eleito o novo sucessor de Pedro. Dando um breve relato, muito interessante, dando um breve relato, eu não tenho lembrança do último conclave, né, na eleição do Papa Francisco. Bom, talvez eu não tenha acompanhado como estou acompanhando hoje. Mas muitas pessoas não acompanhavam muito bem os processos. Sim, mas eu vejo que esta questão politizada se intensificou nesse conclave agora que se aproxima. As casas de aposta, como o senhor disse, né? Ou mas sempre já tinha? Elas já existiam, inclusive... Mas eu não acompanhei isso. Inclusive no tempo de Bento XVI, quando o Papa Bento XVI, antes de assumir. Então, havia, assim, tanto as especulações quanto as casas de apostas para quem será o novo pontífice. Essas especulações, a curiosidade, eu até entendo que seja legítima ela existir. Sim. Agora, os cristãos não podem cair nessa armadilha. Perdeu o foco, né? Perdeu o foco. Isso aqui, o conclave não se trata de uma eleição de um político, mas se trata da eleição do sumo pontífice, do sucessor de Pedro. Então é importante que a gente faça essa distinção para que nós possamos entrar no espírito do conclave e fazermos juntos. Por isso a igreja convoca todos à oração. A gente conversava um pouquinho nos bastidores, o senhor disse algo interessante, né? A gente não pode tratar a questão como uma eleição, uma mera eleição política. Sim. Que é feita a bel prazer, de qualquer maneira, sem organização. Não que as eleições sejam assim, não é isso que a gente está dizendo. Mas meramente humana. Cada um vai ali com seus critérios, eu vou simplesmente votar com os meus critérios. E é tão interessante perceber, desculpe te interromper, mas é muito interessante perceber que o Espírito Santo sempre atua na igreja. Não é? Nós falamos das diferenças que existem entre os cardeais. Nós falamos, sobretudo, sobre os posicionamentos conservadores, posicionamentos progressistas, posicionamentos moderados, né? Vai dividindo, de uma certa forma, a partir dos discursos externos, a igreja dentro de facções, né? Ou de alas. Bandeirismo. Né? De bandeirismos. É evidente que existem posicionamentos de como conduzir a igreja distintos. Isso acontece. Isso sempre teve, né? Sempre vai existir. E é saudável que exista, né? O Espírito Santo não uniformiza, mas une na diversidade. Então é importante nós destacarmos esse aspecto. E, portanto, eu acredito que nesse momento da eleição do sucessor de Pedro, deve-se levar em consideração as aspirações presentes dentro dessas mais variadas formas de pensar e de entendimento de como conduzir a igreja. Mas existem aqueles que entendem que a igreja tem que ser conduzida conforme uma perspectiva tradicional.
Há aqueles que acham que a igreja precisa ser conduzida no momento conforme pensa a ala progressista ou conforme pensam os moderados. Então, essas especulações sempre existem. Agora, atualmente, as especulações, a gente faz isso também, né? Fala bastante, né? Atualmente, o Papa precisa ser alguém que seja moderado. Né? Alguém diplomata que possa conduzir. Já criaram até o centrão da coisa, né? Já criaram até o centrão. Então, existe essas especulações a partir dos modelos políticos que nós visualizamos. Né? Nós vivemos esses modelos políticos e, portanto, traduzimos ou transportamos este modelo ou esses modelos políticos para o interior da igreja. Agora, nós não estamos falando de uma realidade laica, nós estamos falando de uma realidade sacra. Então, é sempre bom chamar a atenção para isso. É interessante esse ponto. Estou trazendo aqui a sacralidade presente no conclave, né? Que existe no conclave. Isso não pode se perder, tem se perdido. Eu vejo, Padre Otair, que o senhor colocou muito bem que nós temos uma tendência ao bandeirismo. Eu queria que fosse assim. Eu desejo que o novo Papa atenda às minhas expectativas. E é tão interessante que eu me lembro quando o Papa Emérito Bento XVI, que Deus o tenha, foi eleito. Aqui é uma partilha bem sincera para o senhor entender, né? Na época, eu olhei assim quando ele surgiu, naquela sacada, naquele momento onde o abemos... da cena perfeitamente. Eu falei assim, num primeiro instante, eu falei assim, não gostei. E só por causa da aparência mesmo, sabe? Aquela coisa humana. Isso mostra o quanto nós temos uma tendência humana. E hoje ele se tornou para mim uma grande referência de teologia, como eu amo, né? O Papa Emérito Bento XVI, que Deus o tenha, volta a dizer, né? A gente tem essa mania de fazer um preconceito ali. Não era o que eu esperava. A gente nem espera o entendimento do que o Espírito Santo fez. A gente só vai entender isso daqui a um tempo, né? É tão interessante porque... antes da eleição do Papa Bento, nós estávamos sob a regência do Papa João Paulo II, que teve um longo pontificado, não é? Então, as pessoas se identificavam muito com o Papa João Paulo II. Sobretudo, não sei se você se lembra, os últimos anos de vida do Papa João Paulo II foram anos assim em que ele enfrentou um grande adoecimento. E esse adoecimento foi expresso publicamente nos momentos em que ele aparecia. Nós acompanhamos, né, o definhar do Santo Padre publicamente. Rezávamos todos juntos porque havia todo um carinho, um amor pela figura do Papa João Paulo II. E depois nós tivemos a eleição do Papa Bento XVI, uma figura completamente diferente do Papa João Paulo II. Nossa. Mas que trouxe também um novo vigor para a igreja, né? que trouxe ou que realizou o seu ministério de uma forma brilhante. Realizou o seu ministério de uma forma brilhante, diferente da do Papa João Paulo II. Eu acho que é importante nós percebermos que existem diferenças... A dinâmica do Espírito. A dinâmica do Espírito. Existem diferenças. As pessoas são distintas. A condução que vai sendo dada, nós nunca podemos deixar de entender que essa condução também tem o impulso do Espírito Santo. A expressão sempre que nós precisamos de utilizar, né? Há na igreja um impulso do Espírito Santo. Como está sendo conduzido? Eu sei, como você começou aqui essa fase da conversa, dizendo que existe sempre aqueles que a gente quer, que são os preferidos. Lembre-se, não é a minha vontade ou a sua vontade, mas é a vontade de Deus que precisa ser realizada. Então, com certeza, eu acredito que a vontade de Deus foi realizada no ministério petrino do Papa João Paulo II, quanto do Papa Bento XVI, do Papa Francisco, e assim será. Nós, como cristãos, precisamos ter essa consciência clara, né? Deus continuará atuando através do seu Santo Espírito, agindo na igreja, através do seu Santo Espírito, seja qual for aquele que for eleito para assumir a cátedra de Pedro. Então, muito bom. Esse entendimento precisa estar... Eu fico feliz do senhor trazer essa dinâmica mais espiritual da coisa, porque ela é espiritual, né? Quando a gente olha Gregório X, que o senhor citou, o Papa Gregório X,
1274, o senhor estava me explicando ali nos bastidores, houve uma necessidade de melhorar o processo, obviamente. Alguns podem dizer assim, nossa, humanizou o processo, essa questão de reunião, antes a eleição era mais direta, enfim, mas é necessário, né? Até porque ele coloca ali algumas regras dos cardeais se retirarem do mundo. É um retiro, né? Sim. Se retirarem do mundo. Ele vai citar também outro critério ali, para que não tenha influência externa da coisa, né? E isso é muito bom. Isso não é humanizar a coisa, isso é tornar mais espiritual ainda. O conclave se transformou num verdadeiro retiro de oração. Eu falava para você agora há pouco da transcendência que o conclave manifesta. Os rituais do conclave manifestam essa transcendência, né? Transcender para além dessa realidade humana. Até porque nós estamos falando da igreja, né? Do serviço que a igreja presta, daquele que vai assumir a função de reger a igreja de Cristo, né? De conduzir aí a igreja de Cristo. Então, aquele que vai assumir, né, a cátedra de Pedro, que será aquele que vai conduzir a barca. Então é sempre importante pensar... O vigário de Cristo. O vigário de Cristo. É importante pensar numa perspectiva transcendente. É quando nós olhamos para os rituais que eu já mencionei aqui, os rituais, sejam eles de oração, a missa que é realizada anteriormente, as orações, os cantos, o Vini Creato que é invocado quando os cardeais estão adentrando muito bonito, dentro de uma né? capela. Começa com a Santa Missa, né? Presta bem atenção. O conclave não é realizado numa sala qualquer. As congregações, sim, são realizadas numa sala à parte. As congregações é o momento em que os cardeais estão analisando a conjuntura mundial, os desafios da igreja no mundo, porque a igreja está no mundo. Nós precisamos ter essa consciência. Embora nós caminhemos para a pátria celeste, é importante entender que a igreja está no mundo. E quais são os desafios da igreja no mundo presente, no tempo presente? Não é somente uma perspectiva ou um olhar que se volte para dentro da igreja, mas também um olhar que se volte para essa realidade externa, porque a igreja está no mundo. Nós não somos Ela está no mundo e está operando no mundo, né? Sim, opera no mundo. Então é sempre importante ter essa perspectiva, mas não retirar do conclave o caráter sagrado e transcendente dele. Eu estou chamando a atenção, eu sei que você falou, olha, o senhor está chamando muita atenção para esse caráter sagrado do conclave. Sim, eu gostaria de destacar isso, porque o caráter laico, político, as especulações, as investigações que estão sendo feitas, as apostas, toda essa realidade nós já estamos acompanhando pelos meios de comunicação. A televisão não faz outra coisa a não reportar a todo tempo essas especulações, né? Então existem ali os especialistas disso, especialistas daquilo. Hoje de Vaticano. Hoje nós temos uma tendência de especialistas, né, padre? Sim, as pessoas querem ser especialistas em tudo, né? Ali eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho da importância das conferências. Eu imagino que as conferências ali que acontecem, né? E o que seria a conferência? São aquelas reuniões onde os cardeais têm poder de fala. De congregações. Congregações, né? Essas congregações. As congregações, elas tiveram início mesmo ainda quando o Santo Padre ainda estava sendo velado, né? Então as congregações tiveram início para poder, no primeiro momento, para poder traçar como seria o funeral do Santo Padre, toda essa realidade que se sucedeu logo após a morte do Santo Padre, o Papa Francisco. Então, logo após, os cardeais já se reuniram em congregações para discutirem o futuro, para discutirem os desafios da igreja. Então, os cardeais têm a oportunidade de fazer uso da palavra e apresentarem as suas perspectivas, suas preocupações, como a igreja tem atuado no mundo. Aqui entra um pouco do aspecto humano, né? Tá vendo? Sim. É importante esse equilíbrio, né? Acho que é importante se dizer que aqui tem uma análise, uma reflexão sobre
a realidade da igreja no mundo, como a igreja está atuando, quais são os lugares que a igreja precisa atuar e os desafios. E por que eu falei que é humano? Porque cada cardeal ali tem uma realidade. Sim, então, vem de uma realidade. Isso, né? Ele vai aproveitar para falar da realidade da igreja local, daquilo que ele tem observado também no mundo. Então isso ajuda também a cada um discernir ali no coração, faz parte do discernimento, né? Essa diversidade também dos cardeais, que tem sido muito falada também pelos meios de comunicação. O Papa Francisco, ele criou vários... Eu estava procurando a palavra. Criar cardeais. Então, o Papa Francisco criou vários cardeais de diversos lugares. Então, existem muitos cardeais progressistas que vão, então, eleger o próximo Papa. São especulações infundadas, até porque o Santo Padre... Duvidar do Espírito Santo, né? O Santo Padre criou cardeais de diversos lugares do mundo, isso é verdade. E realidades. Né? E realidades também do mundo, mas criou cardeais que nem sempre são de uma linha progressista, ou ditos de uma linha moderada ou conservadora. Não, o Santo Padre criou cardeais das mais diversas versões e entendimentos, né? das mais variadas formas de entendimento e realidades do mundo, como aqui você colocou. Então, eu acho que são especulações que são infundadas e não olharam para essa realidade conforme o Santo Padre olhou. A preocupação dele não era fortalecer uma ala X ou Y, como tem sido veiculado. Ao contrário. Nesse ambiente da internet, eu tenho visto muitas pessoas opinando nessa dimensão aí, né? Tem uma ala que é maior, então certamente a porcentagem desta ala eleger um Papa segundo esta ala é maior. Mas isso seria duvidar desse caráter de equilíbrio que o senhor colocou, da parte humana e da parte espiritual. E no fim, quem bate o martelo mesmo é o Espírito Santo, porque nós vamos ver ali a possibilidade, e quando a gente estuda os conclaves que passaram, a gente vê que pessoas ali que tinham talvez um viés conservador resolveram votar num que tinha um viés um pouquinho diferente. Por quê? Porque foi convencido pelo Espírito Santo para que nós chegássemos de forma unânime a um resultado. E certamente esse conclave vai ser da mesma forma. Essa deve ser a nossa crença, né? Essa deve ser a nossa esperança. Até porque a gente sabe que os votos são feitos de forma secreta. Então, você não vai consultar o seu vizinho quem você vai votar. Você vai fazer a votação de forma secreta. Você apresenta ou aponta o nome do cardeal em quem você deposita o seu voto para suceder a cátedra de Pedro. Depois disso, você também, claro, é feito um juramento. Sim, tem essa questão do juramento, né? Que é feito. Nada do que é dito dentro do conclave, do que é realizado ali, deve ser transportado para o lado de fora. Por isso que o conclave é feito a portas fechadas, dentro de uma capela. Eu estava chamando a atenção para isso. Não é feito numa sala, mas é feito dentro de uma capela. Não é no mesmo lugar das congregações. Sim, não é no mesmo lugar. É dentro de uma capela. Aqui também é mais um aspecto que traz essa realidade transcendente do conclave. Então, dentro de uma capela, um espaço de oração, né? Então, para que aqui, neste espaço de oração, o Espírito Santo atue, haja. Então, acho que é importante destacar isso, né? Para que o Espírito Santo haja dentro de uma capela, num espaço de oração, onde os cardeais vão realizar as votações, votações que são secretas, né? Votações secretas. A cédula é só você e a cédula e a sua... É você, a cédula e o Espírito Santo. O Espírito Santo atuando ali. Então, vai sendo feito... Pensa na responsabilidade, hein? Os escrutínios, isso é, as votações. Eles podem acontecer entre 2 a 4 vezes por dia, né? 2 de manhã e 2 à tarde. Sempre em busca de um consenso. Para ser eleito, é necessário que haja 2/3 dos votos dos cardeais que ali estão presentes para serem... para que o cardeal em questão seja eleito. Ele também será consultado. Assim funciona o ritual, né? Ele também será consultado depois de angariar
os 2/3 dos Isso aí é algo novo, né? cardeais. Antigamente era muito assim, né? E tem essas histórias comprovadas da história da igreja, de que algumas nomeações era assim: o cardeal estava viajando em alguma missão especial, em alguma diplomacia, e simplesmente recebia a mensagem: ó, você foi eleito aqui, né? Ele nem estava presente. Tem relatos disso na igreja. E o conclave atual, nessa estrutura, vale a pena dizer que Gregório X começa, Papa Pio XII muda alguma coisinha, São João Paulo II. São João Paulo II é aquele que organiza todo o processo, né? O processo tal qual ele existe hoje foi realizado por ele. O Papa Bento XVI fez algumas pequenas correções, né? Alguns acréscimos, pequenas correções, mas o processo como tal, ele foi feito pelo Papa João Paulo II, o documento que organiza, que estabelece. É o que eu dizia. E aí ele... Pelo que eu me lembro do processo histórico. Né? Aí São João Paulo II, ele adiciona Papa Emérito Bento XVI também. Nada que alterasse aquilo que está desde Gregório X. Mas tudo isso por quê? Por causa da importância e da seriedade do momento. Sim. Não pode ser algo... Olha que interessante, o senhor falou que hoje, então, o eleito ali, o eleito, ele é consultado para ver também a resposta dele. Se ele deseja. É preciso que haja uma disposição para assumir o ministério petrino. É preciso do aceite. Então, depois da votação, isso, né? O responsável, especificamente, pergunta, que é aquele que preside, né? Preside os escrutínios, ele pergunta. Atualmente foi secretário de Estado do Santo Padre, o Papa Francisco, o Pietro Parolin, que é o cardeal responsável. Então, será ele quem vai fazer a pergunta sobre o aceite ou não do cardeal que obtiver 2/3. Se não for ele, né? As especulações. As especulações aí, né? Porque há especulações, o pessoal fala, não era o intuito aqui. Bom, mas se for ele vai ter que fazer a pergunta para si mesmo. Vou ter que arrumar alguém ali para perguntar. Até nesse aspecto, padre, é interessante a gente colocar. A internet é uma bênção, né? Uma ferramenta por causa disso. Olha quantas pessoas vão poder esclarecer a sua fé por causa desses ensinamentos que o senhor nos traz hoje aqui. Já queria novamente agradecer, mas pensa comigo, a seriedade do momento aqui, e a internet nos propicia ensinar, né, os católicos. Antigamente o pessoal não tinha essas informações, não sabiam como que funcionava, né? Algumas ordens práticas, quem vota tem uma idade limite, parece que 80 anos, né? Uma questão sim, assim. Quem vota são os cardeais que têm abaixo de 80 anos, né? Os cardeais todos que têm menos de 80 anos são convocados a participarem do conclave. Eu quero só trazer um antes. Normalmente, nas congregações participam os cardeais que não são votantes. Os cardeais que estão acima dos 80 anos, ou que estão com 80 ou acima de 80 anos, que não são votantes, eles também participam, eles podem participar das congregações gerais. Uma forma também de partilhar as suas visões, de compartilhar as suas visões sobre a igreja, de ser também presença junto dos cardeais neste momento, dos irmãos cardeais neste momento, que é um momento de dor ao mesmo tempo, da perda do Santo Padre, mas também de esperança e de bastante coragem, né, para poder realizar todo esse processo que é necessário logo após o falecimento do Santo Padre. Mas é importante a gente destacar, e eu volto na sua pergunta, os votantes são aqueles que estão aptos até os 80 anos. Então, aqueles que têm menos de 80 anos são os que votam e são votados. Né? É sempre importante. Inclusive, isso é interessante. Todos os cardeais são potenciais, em potencial, um papa. Inclusive, no século XIII, né, logo depois de Gregório X, o Papa Celestino V, né, ele foi eleito com 80 anos de idade. E é óbvio que a igreja foi entendendo, a partir até mesmo do testemunho que ele deu, porque ele ficou apenas meses, né? Ele mesmo disse: gente, fui eleito, mas o meu pontificado foi de meses por causa da minha idade, né? Então a igreja foi aprendendo também essas questões para criar as regras que colaboram para o processo, né, padre? Sim, eu fico observando, nos últimos tempos nós tivemos 2 pontificados menores.
o pontificado do Papa Bento XVI, que foi um pontificado pequeno, razoavelmente que também pequeno. É um marco na história, Sim, né? No período de 600 anos, ele foi... antes dele, né? 600 anos atrás é que teve uma renúncia. Só depois de 600 anos ele também resolveu. Certamente um gesto de humildade. De humildade, grande, um gesto porque... E de um entendimento sobre o serviço que a igreja presta para o mundo e também para toda a comunidade interna, né? Então, o Santo Padre entendeu a sua missão e também a sua debilidade, reconheceu a sua debilidade em dar prosseguimento com austeridade e também com maior presença. Então, ele, percebendo a sua fragilidade, renuncia. E houve gesto muito grande de humildade. E houve, na época, também especulações que eram questões políticas, mas não. É uma questão de discernimento pessoal, né? E foi muito bonito, né? Sim. Até porque ele continuou a exercer a partir desse discernimento dele. E eu achei bonito a igreja acolher o discernimento dele, o pedido dele, né? E eu imagino que no momento de muita dor para ele, mas também foi visando... surpresa para muitos. Para né? muitos. Eu me lembro que nós estávamos, inclusive, em Uberaba, foi na época do Carnaval, no retiro de Carnaval. Foi no mês de fevereiro, a notícia chegou. Mas mostra o que o senhor disse, a humildade de entender também a vontade de Deus, de discernir a vontade de Deus. Né? Ele não tinha mais forças, ele reconhecia que não tinha mais força suficiente para poder conduzir a barca. Então, a renúncia veio nessa perspectiva. Não foi no sentido de fugir do trabalho, como muitas pessoas dizem. Existem especulações muito grandes a esse respeito, dizendo que o Santo Padre renunciou porque não estava dando conta. A gente precisa entender a perspectiva e o ponto em que o Santo Padre solicitou, então, a renúncia, ou renunciou. Não solicitou, mas renunciou, porque ele tem essa prerrogativa. Sim, tem essa prerrogativa. Claro, a igreja acolheu com pesar, sim, mas com oração, né? Como também o pontificado do Papa Francisco, que não foi um pontificado longo, né? Foram 11, 12 anos, que me falha a memória aqui, e o Santo Padre teve de pontificado. Então foram poucos anos de pontificado. Bento XVI também, Papa Francisco também. Já o Papa João Paulo II, que nós falamos há pouco, teve um longo pontificado, né? Foram muitas transformações, muitas produções feitas no período do pontificado do Papa João Paulo II. Uhum. Agora, para a gente caminhar para as duas últimas questões que eu queria colocar para o senhor, obviamente, obviamente o senhor, eu vou deixar o senhor também aí nesse meio tempo vai achando aí algo que talvez a gente não tenha falado, mas quais seriam essas duas últimas questões? Primeiro, como nós, católicos, hoje, devemos olhar para o futuro. Não agora ainda num aspecto de oração. A oração vai ser o último ponto, a necessidade da igreja rezar junto por esse momento. Mas qual a visão que um católico tem que ter do futuro? Além dessa questão que o senhor disse, da esperança, de saber que Deus vai agir, de que Ele assiste a sua igreja, né? Eu vejo que já tem pessoas olhando para o futuro já com especulações. Sem contar aquelas loucuras, né? Agora sim é o último Papa, que inclusive tem católicos aí que acreditam em pseudoprofecias. Isso é um perigo muito grande, é um tema polêmico. Mas tem católico olhando já para o futuro assim, nossa, o que vai ser do futuro? Tomara que seja assim. Aí gera novamente especulações. Mas eu queria que o senhor desse essa dica, como um católico deve olhar para o futuro. Talvez não só nessa questão do conclave, né? Mas de esperança. Nós estamos no ano jubilar da esperança. Você disse a palavra, nós estamos no ano do jubileu de esperança. Uhum. Então, eu acredito que todo cristão católico deve olhar para o futuro a partir da esperança. Da esperança. A esperança cristã é o que nos movimenta. É o que movimenta o cristão, sempre a partir da esperança. É claro que você mesmo já mencionou, existem as especulações, sim, que são feitas, as possíveis comparações que serão feitas. E se for eleito um Papa negro?
nossa, aí vai ser o fim. Existem as especulações e existem também aquelas falsas profecias. É importante lembrar aqui, não sei se você se lembra com certeza daquelas profecias que eram ditas, 1000 chegará, 2 não passa. Lembra daquilo? Rapaz, já passou e passou muito, hein? Nós estamos em 2025. Todo ano surge algo novo. Profecias infundadas, né? Então é importante sempre nós apoiarmos a nossa confiança em Deus. Aliás, eu volto aqui e chamo a atenção para a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos do domingo, o terceiro domingo da Páscoa, quando Pedro, depois de proferir, depois de ter feito a experiência do Cristo ressuscitado e depois de estar diante dos sumos sacerdotes, ele diz a expressão: é preciso confiar antes em Deus do que aos homens, né? Meu Deus, é bonito, né? Ao obedecer a Deus antes que aos homens. Esta é a expressão. Obedecer, confiar. Esperar em Deus. Né? Esperar em Deus antes do que aos homens. Obedecer a Deus. Então eu acredito que nós vivemos um tempo muito importante para a nossa comunidade cristã, que é o tempo pascal. E aqui nós somos convocados constantemente a vivermos essa esperança, né, obtida através da ressurreição de nosso Senhor. Aliás, obter essa esperança ou viver essa esperança a partir da experiência do Cristo ressuscitado. Nós precisamos falar sobre isso, né? Sim. E é tão bonito perceber que a igreja está tendo a oportunidade de vivenciar esse tempo paralelamente a essa questão da morte do Santo Padre, do chamado do Santo Padre para junto de Deus, e também a eleição do novo sumo pontífice que vai suceder a cátedra de Pedro. Então é tão importante bonito, né? vivermos Eu vejo que o Espírito Santo ele realmente derramou no coração do Papa Francisco, que Deus o tenha, essa belíssima inspiração da temática do ano jubilar, a esperança, né? Porque hoje nós estamos nesse contexto aí de pessoas desesperadas, né? Sim. E nós não podemos esquecer que verdadeiramente o contrário da esperança é o desespero. E não é tempo de desespero, é tempo de esperança. Olha que bonito isso, né? Papa Francisco talvez assim nem sabia o quanto era profundo essa inspiração para o tema do ano jubilar, né? As cartas de São Paulo nos ajudam bastante, né? Contra toda a esperança, a esperança. Sempre. É sempre bom recordar. A esperança não decepciona. A esperança não decepciona. Nós encontramos diversas passagens nas Sagradas Escrituras que nos apontam para a importância da esperança e, sobretudo, a esperança cristã. A esperança não decepciona. Contra toda a esperança, a esperança. Que bonito. O Papa João Paulo II, saudoso São João Paulo II, sempre invocava essa frase de São Paulo, da Carta de São Paulo: contra toda a esperança, a esperança. Então, manter sempre viva a esperança. O Jubileu da Esperança, nós cantamos também, tão bonito, né? Chama viva da minha esperança. Então, é sempre importante resgatar esse aspecto da esperança para olharmos para o futuro. É muito profundo. E já que o senhor, nessa profundidade de palavras aí, colocou essa questão da esperança, né? Do ex pes não confunde, a esperança não decepciona. Conectar a essa última questão que é importantíssima, que a gente falava, né? Esse é o ápice da nossa conversa. O que um católico hoje deve fazer? Largando as especulações, os achismos, ele deve focar na oração. Queria que o senhor falasse. Rezar, você disse bem. Rezar. Eu quis trazer, quando você me convidou, eu fiquei pensando, será que é interessante levar as curiosidades, aquilo que está sendo veiculado? Mas não. A minha preocupação está mais voltada para esse aspecto que a própria igreja convida os cristãos a fazer, que é chamar a atenção para essa participação da igreja no conclave. Eu insisto nisso. Qual é a forma dos cristãos participarem do conclave? Através da oração. Então, essa é a sua forma de participação. Se você deseja participar do conclave de uma forma, reze. Se coloque em oração.
a igreja recentemente já encaminhou para todos nós a oração para o conclave, que terá início no dia 7, né? Nós teremos início do conclave no dia 7, então a igreja já encaminhou a oração para o conclave, então que você reze, que você se coloque diante de Deus, reze e peça ao Espírito Santo para que ilumine os cardeais votantes, a fim de que aquele que for escolhido pelos cardeais reunidos em conclave seja segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus, e que ele possa então conduzir, liderar a barca de Pedro com as luzes do Espírito. Vontade essa que é suprema, né, Padre? Sem dúvida. Que sempre vai prevalecer acima dos nossos achismos. E eu vi vários memes, as pessoas falando assim, vamos fazer excursão para votar. Teve até esse nível de brincadeira. Nós não podemos, nós não temos essa graça, nós não temos essa faculdade. A nossa outorga de cristão verdadeiro, de católico, é rezar, é orar. Volto de novo aqui. Eu até consigo entender que seja natural que as pessoas especulem, façam especulações, queiram saber, aquela coisa da adivinhação, né? Quem sabe, eu acho que vai ser fulano de tal. Não, eu acho que vai ser fulano de tal. Não, ele vai ser da ala tal. Não, ele vai ser da... Nossa, será que ele vai ser como foi o Papa Francisco? Tem que ser igual o Papa Francisco. Olha, ele tem que seguir tudo aquilo que o Papa Francisco vivenciou. A dificuldade... Tem que continuar igualzinho. Continuar igualzinho. Preste bem atenção o tanto que nós falamos aqui no início sobre a dificuldade de mudança, né? A dificuldade de mudança. O ser humano tem essa dificuldade. Entender que aquele que vai, o cardeal Dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo, cardeal arcebispo de São Paulo, numa entrevista ele disse que não será uma continuidade, o próximo Papa não será um segundo Papa Francisco, não será um segundo. Então é importante que a igreja tenha essa consciência. Sim. O próximo Papa será aquele que o Espírito Santo iluminar os cardeais reunidos para que eles possam de fato votar. Existem nomes? Sim. E será uma surpresa. Eu estou apostando, se existe uma aposta, eu estou apostando na surpresa. Naquilo que ninguém espera. É assim como aconteceu comigo lá no Papa Emérito Bento XVI. Falei, quem que é esse aí? Que seja uma surpresa, né? O Papa Francisco foi uma surpresa. Sim. Bento XVI, na época, foi uma surpresa. Então, será uma surpresa. E que seja a vontade de Deus, como o senhor colocou. E será. Né? E será. Olha que bonito. Acho que essa frase do padre encerra a questão. Então, nós vamos fazer assim. Nós vamos fazer a oração. Mas antes eu queria que o senhor deixasse, né, uma conclusão do que a gente conversou, uma mensagem de incentivo para os católicos, porque eu vi até pessoas falando assim, nossa, a minha pressão arterial até subiu, a minha glicose descontrolou porque eu estou ansioso, estou preocupado com o futuro da igreja. Está preocupado? Reze. O padre diz tudo, né? E será a vontade de Deus, que prevaleça a vontade de Deus. Então faça a sua parte. Quer rezar, interceder, coloque nas suas intenções, na sua devoção mariana, na Santa Missa, interceda pela igreja. A igreja precisa de nós nesse momento. O padre disse tudo. Eu falei assim, né? Vai ser a vontade de Deus. Tomara que seja, ele disse. E será. Vocês ouviram o padre dizendo. Então, uma última mensagem de incentivo. Eu aproveito para poder, então, dizer para todos os nossos ouvintes aqui desse podcast, eu aproveito para poder dizer que o contrário daquilo que você... eu estou desesperado com como será o futuro da igreja. Ao contrário, a igreja nesse momento precisa estar alicerçada na fé. O contrário do desespero é a fé. Então que nós estejamos firmes na fé, né? Alegres na esperança, fervorosos na caridade. É sempre importante recordar os textos da Sagrada Escritura que nos colocam diante de situações difíceis e como nós devemos estar. Essa não é uma situação difícil. É uma situação que gera, sem dúvida alguma, uma certa tensão, mas diante dessas realidades nós precisamos agir com fé e esperança. Deus certamente há de agir. Então, que bonito. Essa seria a mensagem que eu deixo para todos. Então, vamos todos agir com fé e esperança. Com certeza, a ação de Deus sempre atuou dentro da igreja e vai continuar atuando
até a consumação dos tempos. Assim nós acreditamos. Deve ser desta forma que nós devemos olhar para a igreja. Eu aproveito a oportunidade também para agradecer o convite. Eu não sou a pessoa mais adequada para discutir tais assuntos. Padre, eu já estou pensando em outros convites que eu quero fazer para o senhor. Eu não sou a pessoa mais adequada, mas eu espero ter colaborado com você nas questões, sobretudo por tratar aqui. Comigo não, com muitas pessoas. Tão complexo que é o conclave. Então eu espero que por esses dias, entre quinta e sexta-feira, nós escutemos aquela expressão, habemos papa. Essa aí faz o coração acelerar, não faz? Temos um papa, temos um papa. Eu queria encerrar com a oração que um padre que eu gosto muito me mandou hoje, sabe? Padre Otair. Nós vamos fazer a oração, depois eu faço os agradecimentos também ao padre. Oração pelo conclave. Senhor Deus, pastor eterno e luz da igreja, voltamos nossos olhos a vós neste tempo de graça, em que os cardeais se preparam para o conclave, a fim de eleger aquele que, como sucessor de Pedro, há de apacentar vosso rebanho em nome de Cristo. Enviai, Senhor, o vosso Espírito Santo, para que guie com sabedoria, liberdade interior e docilidade os cardeais que carregarão o peso desta eleição sagrada. Iluminai suas mentes, fortalecei seus corações e tornai-os atentos apenas à vossa vontade, livres de interesses humanos e abertos à voz do alto. Fazei, ó Pai, que o novo Papa seja um homem segundo o coração de Cristo, ardente na fé, firme na doutrina, manso na caridade, zeloso pela unidade da Igreja, incansável no serviço aos pobres e corajoso anunciador do Evangelho neste tempo de tantos desafios. Maria, Mãe da Igreja e estrela da evangelização, intercedei pelo conclave que se aproxima. São Pedro, primeiro entre os apóstolos, rogai pela fidelidade daquele que herdará o vosso ministério. Senhor, não nos deixeis órfãos, dai-nos um santo Padre que seja sinal da vossa presença, rocha firme para a nossa fé e pai espiritual para o vosso povo. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Eu queria agradecer, Padre, a sua docilidade, a sua sabedoria, louvado seja Deus. E o senhor nem imagina, eu quero que o senhor volte aqui em outros momentos, né? O Espírito Santo escolheu a pessoa certa. Eu louvo a Deus assim pela graça, pela acolhida também que o senhor fez. A minha família, no Tríduo Pascal, que foi muito importante, nós experimentamos. Foi uma alegria vocês participarem conosco do Tríduo Pascal. Foi uma alegria para nós, né? Como as crianças voltaram assim, espirituosas pela experiência ali com todos os paroquianos da Paróquia São José Operário, né? Esse podcast aqui está aberto para a Arquidiocese, para aquilo que ela precisar anunciar, a igreja local, pelo nosso arcebispo Dom Paulo e todos os padres, mas o senhor... Eu quero que o senhor vire figurinha aqui, repetida mesmo. O senhor é uma pessoa muito sábia. Que Deus abençoe sua sabedoria. Amém, obrigado amém. Por esse ensino, por essa formação. Certamente muitas pessoas serão alcançadas por essa formação para o bem de suas almas. Obrigado, Padre, mais uma vez. Prazer sempre estar aqui. Eu aproveito e retribuo também a bênção. Que Deus abençoe o seu trabalho. Eu sempre digo que é um desafio para quem trabalha com os meios de comunicação. Você precisa se apresentar, colocar as suas opiniões, sempre, sobretudo no seu trabalho, quando você encontra algumas situações que não estão muito de acordo com aquilo que se ensina a igreja, com o que ensina a igreja, e você apresentar a verdade da igreja é muito importante. Então continue, que o Espírito Santo te ilumine e te conduza nesse trabalho. Não são todos aqueles que conseguem vir para os meios de comunicação e realizar um trabalho tão frutuoso. Que o seu trabalho possa crescer sempre mais. Livre da vaidade, livre daquilo que poderia te aprisionar, né, ou te fazer refém de muitos por aí,
mas que o Espírito Santo ilumine você para que você continue evangelizando através deste canal. O senhor nem imagina como essas palavras são um alento, um combustível a mais. Obrigado. O Espírito Santo sabe como usar seus filhos. Obrigado por ser voz de Deus. Eu queria então agradecer você que acompanhou esse maravilhoso episódio. Como é bom conhecer a nossa igreja. Eu tenho certeza de algo aqui no meu coração agora. Essa formação sobre o conclave, ela não vai servir apenas para esse momento em que nós estamos vivendo, às portas do conclave, mas ela vai servir para futuras gerações que queiram aprender, graças ao Espírito Santo, de ter usado o presbítero aqui, o nosso padre Otair, que sempre será bem-vindo aqui no nosso podcast. Obrigado. Queremos agradecer a Isabela Moriá, que está ali na técnica, quietinha ali no canto dela, mas nos ajudando hoje aqui. Padre, antes da gente encerrar, o senhor deu risada da caneca, né? Sim, eu quero mostrar aqui para todos. Olha aqui. Eu fiquei bonitinho. O estilo Marvel, né? O estilo Marvel ali, intencional. Tem muito Photoshop aqui, eu acho que tem, olha só. Eu tô um pouquinho gordinho aqui, viu? Né? Mas nós vamos colocar aí a imagem também pro pessoal conhecer a caneca que nós presenteamos. É um presente, é uma lembrança. Espero que o senhor volte. Já pode guardar ela, viu? Já pode guardar ela, viu, padre? Porque o senhor vai vir outras vezes, aí o senhor já coloca ela na malinha para o nosso podcast. Gostei. Então tá bom. Deus abençoe você. Até o próximo episódio. Já queria convidar você, evangelize. Vamos fazer essa formação sobre o conclave, chegar a mais pessoas. Já curta esse conteúdo, inscreva-se nesse canal, já copie o link e envie essa formação maravilhosa que o Padre Otair nos trouxe hoje para esclarecimento dos católicos. E até o próximo episódio, se Deus quiser. Deus abençoe. Causa finita est, Roma locuta, causa finita est, Roma locuta, causa finita est, Roma locuta, causa finita est, convenimus, Sancta Ecclesia, in Christum et Immaculata